Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Iniciamos aqui mais uma série, esta sobre o livro 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Livro escrito pelo Clifford Goldstein e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Como sempre fazemos, vamos iniciar com uma palavra de oração. Peço então a Gisele que eleve a Deus aí uma prece. Grandioso Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te agradecer, te bendizer, Senhor, por mais um dia. Pedimos ao Pai que venha iluminar o Rafael neste momento, para que possamos aprender mais de Ti através dele. Usa-o em Tuas mãos, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu lembro a todos que esses estudos são gravados e se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, fica o convite, tá? Projeto Upomone. Upomone é com H, né? Projeto Upomone. Se inscreva e acompanhe, então, os vídeos das próximas gravações, das próximas séries que iremos fazer. Seja bem-vinda, Dione. Feliz sábado. Muito bem. Irmãos, antes de tratar especificamente do nosso estudo, eu gostaria de chamar a atenção para essa pesquisa aqui, que nós promovemos, né? Nosso público-alvo são os jovens, os adolescentes, para que tenham, então, esse contato inicial, esse primeiro contato com as profecias de Daniel. Então, aqueles que responderam, né, 42% são um pouco mais velhos, né, tem 36 anos ou mais. Mas nós temos uma faixa ali boa, um pouco mais de 36%, de jovens, né, 16 a 21 anos, né, enfim. A maioria que respondeu é adventista, 42% diz que lê diariamente, enfim, tem ali algumas outras perguntas. Quando eu perguntei sobre o interesse pelas profecias de Daniel, 68,4% responderam que se interessam muito, né? Então, eu imagino, né, quero crer que essas pessoas todas que estão muito interessadas, talvez não puderam, né, por algum motivo, estar hoje aqui no estudo de forma online, né, acompanhando agora conosco, mas que depois vão se interessar, vão comparecer. Então, eu peço orações, né, por esses interessados que não apareceram hoje, mas que a gente aguarda, então, nos próximos estudos. O livro 1844 não é conhecido pela maioria, apesar de que eu tenho procurado, então, incentivar a leitura desse livro. Inclusive, nós temos um projeto para que os adolescentes, principalmente, tenham esse material, né? Se você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, ainda não possui esse livro, entre em contato conosco, tá? Lembrando que na descrição do vídeo no YouTube, né, aqueles que irão assistir a gravação desse vídeo, nós temos o endereço de e-mail, né? Então, você pode nos enviar um e-mail e nós iremos lhe ajudar a ter acesso a esse material aqui, certo? Bem, daqueles que responderam, né, que participaram, foram 19, 14 disseram que gostariam, sim, de participar dos estudos aqui via Zoom sobre as profecias do tempo do fim, né? Mas, por algum motivo, não compareceram hoje, então nós vamos seguir, né? Então, mas lembrem-se de orar por esses irmãos aí, esses jovens, enfim, para que
compareçam, certo? Nós sabemos que hoje não é fácil, né? Reunir pessoas aí interessadas em estudar a Bíblia, sobretudo as profecias, não é tão simples, mas vamos continuar aqui com o nosso projeto, certo? Bem, 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. O que vocês estão vendo aí é a capa antiga do livro, que, diga-se de passagem, eu gostava mais, né? Agora nós temos essa capa aqui, né? Um pouco mais simples, enfim. Mas o conteúdo do livro continua o mesmo, né? E começamos aqui a primeira parte do livro. Vamos recapitular o capítulo 1. Primeira parte é intitulada Simplificando 1844. A Dione não está nos ouvindo. Dione, talvez se você sair e entrar de novo, talvez resolva aí, né? Porque a Gisele está me ouvindo, a Eva não respondeu, eu não sei, mas... Né, ela tem que ir no microfone, e ativar. Ok, mas você... Escreva no chat, porque ela não está ouvindo, né? Então escreva lá no chat, ok? Eu estou ouvindo. Ok, Eva está nos ouvindo, beleza? Então é isso, escreva lá no chat, eu mando um zap aí para a Dione, ok? Muito bem. Vou até aguardar um pouquinho, né, para que ela então consiga resolver, né, porque já que se dispôs a estar conosco, deixa eu mandar ali uma mensagem no chat também. Muito bem. Como sempre fazemos, né, selecionamos um texto bíblico relativo ao nosso estudo. Esse texto está em 1 Pedro 3, verso 15. E o texto é o seguinte: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Muito bem, então, nossos corações devem estar santificados ao Senhor, nós devemos estar sempre preparados para responder a cada homem que nos pedir a razão da esperança que há em nós, a nossa fé, e devemos fazer isso com mansidão e temor, né? Então, é o que nós entendemos nesse texto, certo? E fica a questão, fica a grande questão. Você está preparado, você está preparada para explicar as doutrinas, né, as nossas crenças fundamentais, as profecias de Daniel, do Apocalipse? Alguém que tenha dúvidas sobre isso? Alguém que questione a sua fé, que lhe confronte? Porque por esse texto bíblico, nós estamos vendo aqui que devemos estar, sim, preparados, né? Devemos estar sempre preparados, certo? Essa função não pode ser delegada a outrem, né? Não podemos dizer o seguinte: olha, eu vou chamar um ancião da igreja, o pastor, eu vou lhe indicar aí o programa Bíblia Fácil, né, na Novo Tempo, para você tirar suas dúvidas. Não. Cada um de nós temos que estar preparados. Imagine quando vier a perseguição, que formos levados a tribunais, perante autoridades, né? Ali nós teremos que defender a nossa fé sob pressão, né? Sob forte pressão. Hoje não é esse o contexto, ainda temos liberdade. Muito bem. Bem, o autor do livro é esse daí, né? Tem uma foto dele mais jovem, né? O Clifford Goldstein.
O Clifford é judeu de origem, né? E ele conta, logo no início do livro, sobre a sua felicidade, a sua alegria. Rafael, Oi. ainda está apresentando aqui a pesquisa. Opa. E agora, consegue visualizar os slides? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu responder aqui, Johnny. Deixa eu ver. Não, agora apareceu. Mas não está no modo apresentar. Não está em tela cheia? Não, em tela cheia não. Vamos tentar aqui de novo. E agora? Agora sim. Muito bem, então vamos seguir. Ok. Então aí nós temos o livro, né, o texto que nós meditamos agora há pouco, né? A essência, que é a grande mensagem, é que devemos estar preparados para responder a qualquer um, né, sobre a razão da nossa esperança, da nossa fé. E aí está o Clifford Goldstein, né? Foi resgatado da escuridão do agnosticismo, do ceticismo e até do espiritismo, né? Então era esse o ambiente que ele estava mergulhado. E ele diz que ele nunca se esquecerá da alegria, né? O regozijo que ele teve ao ser retirado desse contexto, a conhecer a verdade presente. E não é qualquer verdade, é a verdade presente. Ok? O Goldstein considera o movimento adventista o mais importante desde a Reforma Protestante. Certo? Não é qualquer movimento, é um movimento de resgate de verdades esquecidas. Nós encontramos lá em Apocalipse 14, né, as três mensagens angélicas, certo? Então nós somos herdeiros de um movimento profético, tá? Não é uma igreja, mais uma igreja, né, como tantas outras por aí, que surge muitas vezes de uma briga, de alguém que resolve ali abrir uma denominação para enriquecer. Não se trata disso. Se trata de um movimento levantado por Deus, né, cumprindo a profecia de Daniel 12, e ali em Apocalipse 10. Né, você pode estudar esses dois capítulos. Daniel 12, que nós vamos comentar futuramente, né, fala de um movimento no tempo do fim, de estudo profundo do livrinho, né, o livro de Daniel. Lá em Apocalipse 10, é dito ali que o livrinho seria tomado, né, seria devorado, na boca ele seria doce como mel, mas no ventre ele seria amargo, né? Então, uma referência aí ao estudo do livro de Daniel, o que ele representou para esse movimento profético, mas também como ocorreu o desapontamento, né? Então, houve ali um amargor, né? Porque Jesus não voltou como os mileritas imaginavam, né? Que ele voltaria em 1844, né? Em outubro, 22 de outubro de 1844. Mas, cumprindo a profecia lá de Apocalipse 10, cumpria ainda que esse movimento se espalhasse pelo mundo, né? E profetizasse a povos, nações, multidões e línguas. Isso tem sido feito desde então, né? Há mais de 150 anos, esse movimento tem espalhado a verdade presente pelo mundo, e essa mensagem está
em quase todos os países do mundo hoje, certo? Bem, mas 3 meses após a conversão do Clifford Goldstein, quando ele ainda era um bebê espiritual, contaram-lhe sobre um professor dos Estados Unidos que negava o juízo investigativo de 1844. O professor era esse senhor aí, faleceu recentemente, faleceu em 2019, o doutor Desmond Ford. Dr. Desmond Ford, um homem muito capaz, muito inteligente, que com argumentos aparentemente muito lógicos, né, começou a confrontar a crença, a doutrina do juízo investigativo de 1844. E o que acontece? Clifford Goldstein havia lido tudo sobre 1844. Ele não era um leigo, um ignorante sobre o assunto, né? Ele havia estudado a Bíblia, ele havia lido livros, né, como esse daí do Uriah Smith, um dos livros clássicos, né, sobre o assunto. E ele estava muito confiante do que ele acreditava, né? 3 meses após a sua conversão. Ele havia estudado, inclusive, gráficos, né? Aqui nós temos um gráfico do movimento milerita, certo? Um gráfico ali que expõe ali as profecias, os cálculos. O Clifford estava muito inteirado sobre isso. E, além disso, ele confiava em tudo o que Ellen White apoiava. E Ellen White apoiava a crença no juízo investigativo, certo? Então, Clifford estava muito seguro, né? No começo de 1981, ano de 1981, encontrou-se o Clifford, né, encontrou-se com a primeira comunidade adventista de sua vida, né? E ele percebeu que ali no Arraial Adventista havia uma grande polêmica em torno da doutrina do santuário, né? A doutrina do santuário celestial é uma doutrina genuinamente adventista do sétimo dia, certo? Muitas outras crenças nossas, né, nós compartilhamos com outros grupos evangélicos, religiosos, né? Por exemplo, a Guarda do Sábado chegou até nós através de uma batista do sétimo dia, né? Agora, a doutrina do santuário não, é uma doutrina peculiar ao povo adventista. E o Arraial estava em polvorosa ali nos Estados Unidos, né? Havia uma polêmica muito grande, pessoas dizendo que não havia base bíblica para se defender o santuário celestial, muitos questionando como seria possível encontrar o juízo investigativo em Daniel 8:14, né? Aqueles que não se lembram, aquele texto que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, muitos começavam a questionar, vem cá, onde que você encontra nesse texto aí a ideia do juízo investigativo? Como assim? Muitos questionavam se o princípio dia-ano ainda era válido. E caso ainda fosse válido, né, como aplicar, né, ou por que aplicar esse princípio aos 2.300 dias, né? Não seriam literais esses dias aí, né? Como explicar isso? Como conciliar Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, né? Nós temos ali uma visão de um bode, de um carneiro. Ali em Daniel 9, temos a explicação da visão que ocorre em Daniel 8. Enfim, dúvidas, né? Dúvidas arrasadoras ali para muitas pessoas. As 2.300 tardes e manhãs não seriam simplesmente 1.150 dias? Né? Se você fizer o cálculo ali, 2.300 tardes e manhãs, alguns acreditavam que seriam simplesmente 1.150 dias, como existe pelo menos uma tradução da Bíblia que já apresenta diretamente essa informação, 1.150 dias ao invés de 2.300 tardes e manhãs, né? Daniel 8:14. E as dúvidas continuavam, né? Alguns questionavam, o livro de Hebreus não coloca Cristo no lugar santíssimo, no Santo dos Santos?
muito antes de 1844, quando Jesus ascendeu aos céus, ele não teria ido diretamente para o lugar santíssimo, na visão de alguns. Outros diziam o seguinte: e aquele tal chifre pequeno, lá de Daniel 8, isso não seria simplesmente o rei Seleucida, Antíoco Epifânio? Diga-se de passagem que muitos evangélicos, católicos, creem nisso, né? Esse chifre pequeno, né, que fala com insolência, com arrogância, né, persegue o povo de Deus, etc. Alguns acreditam que foi Antíoco Epifânio, que foi um rei que no período ali helenístico profanou o templo judeu, perseguiu os judeus, enfim. Então alguns acreditam que seja Antíoco Epifânio. Goldstein não encontrava as respostas, né? Por mais que ele tivesse estudado, ele estava ali desconcertado. E as pessoas que ele imaginava que poderiam trazer as respostas, né? O ancião da igreja, o instrutor bíblico, o pastor, muitas vezes, eles não tinham as respostas, né? Então, o que aconteceu? Goldstein se tornou um deles, né? Se tornou um desses, vamos dizer assim, revoltados ali com a interpretação tradicional adventista, né? Das 2.300 tardes e manhãs, do juízo investigativo e de tudo mais que nós tratamos até aqui. Bem, Clifford até então não havia percebido, ele não havia se dado conta da importância da mensagem de 1844, do que aconteceu em 1844, né? Aqueles que estão familiarizados, né, com a história do movimento adventista já identificaram essa ilustração, né, que está aí na tela. Hiram Edson, né, tendo ali uma visão no milharal, né, e vendo Jesus no lugar santíssimo, né? Então, os mileritas, que no primeiro momento acreditavam que a purificação do santuário seria a volta de Cristo à Terra, então Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Após o desapontamento, um grupo pequeno, em torno de 50 fiéis, né, continua estudando a Bíblia e concluem que, na verdade, a purificação do santuário não seria a volta de Jesus, mas sim uma nova fase no ministério sacerdotal de Jesus. Jesus, então, atuando no lugar santíssimo, né? Mas isso depois a gente vai voltar e vamos comentar. Nós temos uma série do livro O Grande Conflito, que está aí no nosso canal também, o canal do Projeto Pomone, e nós recomendamos a todos, né, que leiam principalmente o livro O Grande Conflito e que também, caso queiram, né, que acompanhem essa recapitulação que nós fizemos no ano passado, está disponível aí no nosso canal. Bem, mas voltando aqui, o Clifford, ele não havia se dado conta da importância de 1844, né? Para ele, assim, relevante mesmo na mensagem adventista era a questão da besta, né? Lá de Apocalipse 13, da marca da besta, essas eram as questões principais, né? E é interessante que ele diz que o entusiasmo dele era tão grande que ele havia, inclusive, feito pichações, né, pela cidade, né, para alertar as pessoas sobre a questão aí da marca da besta, né? E foi com essa crise aí que ele percebeu a importância do juízo investigativo de 1844, né? E aí, qual é a conclusão dele? Se o juízo investigativo lá, que segundo, né, a interpretação adventista começou em 1844, se ele não era bíblico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também não era, né? A Igreja Adventista surgiu amparada ali numa doutrina não bíblica, né? Uma doutrina que seria, na verdade, uma crença falsa, uma crença humana, né? A conclusão que o Goldstein chegou. Então, ele começou a questionar o quanto a lei era realmente importante, particularmente em relação ao sábado.
Ele começou a concluir o seguinte: bem, se nada disso é verdade, o preço que eu estou pagando, né, descansando um dia na minha semana, né, me abstendo de trabalhos seculares um dia na semana, a renda que eu estou abrindo mão, né, 1/10 da minha renda, enfim, isso tudo é muito pesado, na verdade, né, se eu estou aqui vivendo numa religião que é falsa, que não tem fundamento bíblico. E aí, vejam só, ele que antes tinha tanta convicção na marca da besta, ele chegou a questionar até mesmo a questão aí da marca da besta, né? Sendo aí o sábado espúrio, né? Ou seja, o falso sábado, né? O domingo, né? Ele chegou a questionar isso daí. Ele abriu, então, a alma dele a Deus em oração, né? E aí fica uma dica importante. Em momentos de crise, ao invés de ir para as redes sociais, ao invés de atacar a igreja, né? Ao invés de ir para o mundo, pense nisso, na importância de buscar a Deus em oração, de clamar a Deus por esclarecimento, por luz, né? Porque Deus nos promete nos conceder sabedoria, ele distribui livremente a quem pede. Deus não deixará nenhum filho fiel, né, sincero, na escuridão, na ignorância, no pecado, enfim. Então, clame a Deus. Se você tem dúvidas, né, se há algum ponto ali da Bíblia, né, das nossas crenças, que você não entendeu ainda de forma cabal, peça a Deus, clame a Deus em oração e se proponha a estudar de verdade. Uma declaração, então, do autor, né? Minha busca pela verdade me levara ao adventismo. Mas, se ao continuar buscando, Deus me mostrasse outra verdade, estaria pronto a segui-la. Né? Por que não? Então, foi o que ele se propôs a fazer, né? Ele estava ali numa encruzilhada, né? Entre a verdade e a mentira, e ele estava disposto, então, a buscar a verdade, custe o que custar, né? Ele queria encontrar a verdade. Algumas semanas mais tarde, ele terminou a pesquisa dele, né? Fez um estudo ali profundo, buscou até conhecimentos ali das línguas originais da Bíblia, completou os estudos dele, estudando por conta própria, né, com a iluminação do Espírito Santo. Chegou à conclusão que apenas com o Antigo Testamento, vejam só, apenas com a Bíblia hebraica, ele conseguiu tanta evidência para o juízo investigativo em 1844, quanto teria para provar que Jesus de Nazaré é o Messias. Então, veja que interessante essa questão. Ele não precisava de mais nada. Não precisava do Novo Testamento, não precisava de outros livros, não precisava de Ellen White, apenas com o Antigo Testamento. Então, ele ficou extremamente alegre, né? Ele renascera, né? Estava mais convencido do adventismo naquele momento do que quando ele ingressou na igreja, e quando ele se batizou alguns meses antes. Ele passou, então, a ter uma sólida confiança nos escritos de Ellen White. Mas vejam que interessante, ele foi à Bíblia, o caminho dele foi ir à Bíblia e às Escrituras, estudar a Bíblia por conta própria, para depois, então, chegar a Ellen White e ter, então, a convicção no dom profético de Ellen White. Ele concluiu, então, que o juízo investigativo de 1844 estabelece a validade do adventismo, né? Então, graças a essa crença, né, no juízo investigativo, o adventismo é uma religião válida, certo? O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844 estabelece, então, a base do adventismo do sétimo dia. Apesar disso, a maioria dos adventistas
é incapaz de ensinar sobre o juízo investigativo de 1844. Né? Houve até um erro ali na minha digitação. Se você, então, perguntar quantos adventistas podem dar um estudo, né, estão preparados ali para ensinar sobre o juízo investigativo de 1844, poucos irão dizer que estão preparados. Né? Então, isso é muito preocupante. O Goldstein fala nesse capítulo que várias e várias vezes, né, ele já pregou em várias igrejas e ele pergunta sobre isso e só uma ou outra pessoa, 2, 3 pessoas que levantam a mão, então, e se sentem preparadas para ensinarem sobre o juízo investigativo de 1844. Então, existe aí uma incongruência, né? Existe aí uma questão muito complicada, que se a base do adventismo está ali no juízo investigativo de 1844, entendam, irmãos, quando falamos juízo investigativo ali de 1844, não é uma crença desvinculada de Cristo, né? O adventismo é profundamente cristocêntrico. Então, quando falamos na crença do juízo investigativo de 1844, é o que Cristo está fazendo por nós. É o que ele fez no Calvário e ele continua fazendo até hoje, né, no lugar santíssimo ali. Já passou do lugar santo para o santíssimo. Então, se essa é a base do adventismo, e se os adventistas não estão preparados, né, para dar a razão da sua fé, da sua esperança, como nós lemos no início desse estudo, né, o texto lá de Pedro, então existe um problema muito sério no nosso meio. Um problema que nós temos que buscar resolver. Se você não tiver um conhecimento profundo sobre 1844, não estará preparado para a sacudidura e o tempo de angústia. Imagine, né? Imagine só. Se agora, em boas circunstâncias, né, você não se prepara, você não tem uma base sólida, né, do que é o juízo investigativo de 1844. Depois, quando a sua vida estiver em risco, quando o seu patrimônio for tomado, quando você não puder comprar e vender, imagine se você vai pagar um preço tão alto por algo que você nem entende, nem conhece direito. Isso não significa salvação pela teologia, tá certo? Não significa que o fato de você ter um profundo conhecimento teológico, um conhecimento das profecias, um conhecimento da história da igreja, enfim, que isso vai lhe salvar. Não, isso não significa, certo? Mas o fato de não ter esse conhecimento pode te levar à perdição. Compreendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte: nós somos salvos apenas pela fé em Cristo Jesus. Porém, na crise final, na grande crise que nós iremos enfrentar, a falta de conhecimento poderá nos levar a fraquejar. A Bíblia diz, afinal, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, logo, se você não conhecer profundamente as profecias de Daniel, as profecias relativas ao tempo do fim, você poderá, sim, se perder. A questão de 1844 será um alvo fundamental de Satanás. Já tem sido, né, como foi lá na crise provocada pelo doutor Desmond Ford, continua sendo uma doutrina atacada, né, por Satanás, e no tempo do fim, ali um pouco antes da volta de Cristo, continuará e será principalmente ali, né? Ali Satanás irá direcionar toda a sua artilharia, né, toda a sua força ali para tentar destruir a nossa crença em 1844, né, no juízo investigativo. Quem morreria, né, mais uma vez, né, quem morreria ou suportaria sofrimentos por uma mensagem sobre a qual tem dúvidas? Não faz o menor sentido. Né? Quando a coisa apertar, a pessoa vai pular fora, vai desistir.
E lembrando que a crise que virá é a maior crise da história. Nada se compara, né? Portanto, o juízo investigativo de 1844 é o pilar teológico do adventismo. Porém, não temos certeza do que significa ou se realmente o queremos. Veja que dramático é isso. Como é triste a nossa realidade enquanto igreja, né? A doutrina no juízo investigativo, a doutrina envolvendo toda essa questão, ali está como uma relíquia empoeirada dentro do armário da família adventista, né? Então, imagina ali uma casa ali abandonada, uma mobília ali empoeirada, e essa doutrina está ali jogada ali num canto, né? E parece que nós estamos muito mais preocupados, né, com outras questões que não essa daí, né? Não estamos preocupados em ir lá tirar a poeira e valorizar essa relíquia, né, esse bem, essa preciosidade que nós temos, né? E muito mais, se ela está jogada lá num canto, se nós nem a conhecemos, como que nós iremos pregá-la ao mundo, né? Levar essa luz, esse conhecimento às pessoas que não conhecem, né, essa verdade presente. Se essa doutrina desaparecer, se essa crença vier a desaparecer, contudo, imediatamente desaparecerá o adventismo, né? Então, essa relíquia está lá, de repente alguém tem a seguinte ideia: nós temos que destralhar, não sei quantos conhecem essa ideia, né, de você tirar tralhas, né, tirar coisas ali que estão em excesso dentro da sua casa, e de repente alguém pode ter essa ideia: vem cá, isso daqui só está ocupando aqui um espaço, né, no nosso corpo de crenças, então vamos nos livrar disso daí, vamos, né, superar essa questão, né? Agora, se isso acontecer, todos os pilares da nossa fé irão ruir, irão desabar, né? E como pilares nós temos a mensagem de saúde, que é muito bonita, que nós pregamos, mas, repito, não é uma mensagem peculiar. Existem até ateus aí hoje valorizando muito a mensagem de saúde, e até uma vergonha, né? Quando uma pessoa aí que tem um estilo de vida alternativo, que nem crê em Deus, enfim, vivendo uma mensagem de saúde que muitas vezes nós não estamos vivendo, né? Mas é um dos pilares da nossa fé. O estado do homem na morte, né? Então, o estado do homem na morte é uma dessas crenças fundamentais, um dos pilares do adventismo. O espírito de profecia, o santuário, a lei de Deus, a vitória sobre o pecado, veja só, né? A vitória sobre o pecado, né? Que não tem sido também enfatizada, né? Como deveria ser. E a justificação pela fé. Então, se 1844 for banido, né, das nossas crenças, todos esses pilares aí irão ruir, todo o adventismo irá desabar, né? Então, é uma tese defendida pelo Clifford Goldstein nesse livrinho que eu convido todos, então, a estudarem, né? E aí ele deixa uma advertência no final do capítulo: não use os escritos de Ellen White para solidificar seus conhecimentos bíblicos. Não foi isso que ele fez. Quando ele, sendo um bebê na fé, né, ele se deparou, então, com aquela crise tremenda. Ele não foi a Ellen White, ele foi a Bíblia. Então, solidifique seus conhecimentos no texto bíblico e você terá absoluta confiança nela. Baseie seu conhecimento sobre os eventos de 1844 na Bíblia e você terá uma confiança inabalável em Ellen White. Se usar outro fundamento, sua crença em ambos desmoronará, né? Sua crença tanto na Bíblia quanto em Ellen White irá desmoronar, certo? Então fica aí o convite para que vocês leiam, então, esse livrinho. E aí, para finalizar o nosso estudo, e só para endossar essas palavras aí do Clifford Goldstein,
nós citamos aqui a própria Ellen White, né, no livro Educação, na página 190. A Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e bem assim a relação de suas partes. E é isso que o Clifford Goldstein faz nesse livrinho, defendendo, então, essa crença fundamental adventista, a crença do juízo investigativo, né, 1844. Ele não recorre ali a textos de Ellen White. Então, acaba sendo uma reciclagem, né, para nós adventistas, para que nós possamos, então, revisitar esse estudo, né, de Daniel 8, 14, enfim, para que possamos defender com convicção a nossa fé. Então, se você concorda com a importância desse estudo, né, se você entende assim também, eu convido você a divulgar esse nosso estudo, né? A levar essa ideia para os irmãos da sua igreja, para os seus colegas. Estou falando aqui especificamente para a Sara, né? Que ainda está no ensino médio, né? Então, fale disso, Sara, para os seus colegas, sabe? Se você concorda aqui conosco, concorda com a importância, né, desse estudo. É um estudo mais direcionado a adventistas, né? Adventistas do sétimo dia. Então, tenha isso em mente, né? Ao convidar ali, né? Nesse momento é mais importante trazer os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, mas se porventura aparecer alguém que não é da nossa fé, ele também será beneficiado, né, com esse estudo, sem sombra de dúvidas. Certo? Bem, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém já teve assim uma experiência, né, com o estudo aí das profecias de Daniel, gostaria de compartilhar? Desmoronar a fé adventista, tá, Nelson? Então, se esquecermos, se perdermos de vista 1844, o juízo investigativo, todo o edifício, né, de 28 crenças fundamentais que constituem, então, o adventismo do sétimo dia, tudo isso irá desabar, né? Então, temos que ter cuidado aí com essa questão, certo? Alguma questão, irmãos, alguma consideração? Esse estudo é um estudo mesmo só de apresentação, né? Não entramos aqui ainda especificamente em Daniel, nas profecias de Daniel, né? Então, só para deixar claro, né? Esse primeiro capítulo é um chamado, e eu considerei importante assim, dedicar esse tempo a fazer esse alerta, né? Mas, a partir dos próximos estudos, vamos entrar nas principais profecias de Daniel, né? Começar ali Daniel capítulo 2, né? A estátua de Nabucodonosor, né? Vamos revisitar, então, esse estudo. E seguindo, né? Daniel capítulo 7, capítulo 8. São algumas das principais profecias do livro, né? Daniel 9 também. Ok? Nenhum comentário? Eu não entendi bem a pergunta, viu? Preparação, assim, em que sentido? Né? Eu estou me referindo... Então, essa aqui foi uma introdução, e quando eu for chamar meus amigos para participar, não precisa de estudar alguma coisa antes, é só vir. Sim, as pessoas que vierem a partir do próximo estudo,
não terão nenhum prejuízo assim na compreensão das profecias, porque esse estudo de hoje foi só esse chamado, esse alerta, né? Então, eles vão compreender perfeitamente. Se eles puderem ler o capítulo 2, a partir do capítulo 2, né, que nós vamos estudar na semana que vem, vai ficar mais interessante. Inclusive, Sara, você está no nosso grupo no Telegram? Você está lá, não está? Eu desinstalei o Telegram porque eu reiniciei meu celular e desde então eu não baixei de novo. Não, Mas tudo eu vou bem. baixar mais uma vez. Não tem importância. Se você quiser, não precisa instalar de novo, não. Mas aí você Eu me quero manda... entrar no seu grupo do São César. Perfeito. Então, lá no grupo que nós temos, isso fica essa dica para todos, tá? Existe o PDF do livro, tá? Então, você pode compartilhar. E o livro físico, quem tiver realmente interesse, quem quiser, pode me procurar para que a gente converse sobre a possibilidade aí de você ter o livro físico. Sara já possui, né, Sara, o livro físico. Né? Que bom. Então, é isso aí. E se você quiser me mandar daqui a pouco mesmo uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, eu compartilho desde já o PDF para você repassar para o pessoal. Acho que eu não tenho seu número, tem? Bem, Eu acho que não. tá ali no chat. Ok. Tá ali. Muito bem. Hernani, está nos ouvindo, Hernani? Boa noite, gente. Boa noite, professor Rafael. Estou ouvindo sim. Boa noite, professor Hernani. Diretor Hernani. O meu amigo, você é o nosso orador aqui, né? Você já sabe. Orador nem tanto no sentido de pregar, mas a gente pode também combinar em algum momento uma pregação aqui pelo WhatsApp, pelo Zoom aqui, né? Mas o orador no sentido de orar, né? Então, Sim. uma oração final, né? Para nós nos despedirmos, né? Ok. Esse estudo, além dos pilares que foram mencionados ali, né, que sem a teoria do 1844, né, a gente não tem esses pilares, eu acredito que esse estudo também deixa muito claro, vai deixar muito claro, né, sobre os eventos que nós estamos vivendo, né? Então, assim, fundamental, muito boa a iniciativa desse tema, né? Então, assim, eu perdi os 15 primeiros minutos, mas eu vi que está sendo gravado, então vale a pena ir assistir, não só os 15 minutos que eu perdi, mas todo o estudo novamente. Vamos orar, então. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente pela revelação deixada a nós, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá capacidade de seguirmos na verdade e de aprendermos cada dia mais o teu amor, o teu plano de salvação por cada um de nós. Te pedimos também uma bênção especial por todos que ouviram esse estudo, aqueles que irão ouvir, que nós possamos a cada dia ter o interesse de buscar a tua verdade. Abençoe também o professor Rafael, que o Senhor possa estar sempre inspirando, animando, para que ele continue contribuindo com as mensagens que vêm do céu. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.